Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos à aula de 179 no canal Help Química, onde hoje nós estaremos dando início ao assunto de funções oxigenadas, começando a falar pela função álcool, beleza? Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou estar conduzindo essa aula aqui no canal Help Química hoje com vocês. Galera, rápido recadinho antes de nós darmos prosseguimentos à nossa atividade propriamente dita. Você que está aqui é novo no canal, não conhece o Help Química, não é assinante ainda, não perca tempo, galera. Se inscreva já, clique aqui em cima desse sininho que aparece logo embaixo da descrição desse vídeo para você ficar por dentro de todas as novidades, ficar em primeira mão, antenado em tudo que for postado, atualizado, melhorado e inovado aqui no Help Química. Beleza? Então tá bom, dados os recados, vamos começar com a nossa aula propriamente dita. Então tá aqui a nossa lousa, né? Nossa famosa lousa para a gente começar essa aula com o tema de álcool. Galera, então é o seguinte, olha só. Vamos fazer a definição primeiro do que vem a ser um álcool. Embora você já tiver uma aula para identificação de funções orgânicas, porém é importante que a gente dê uma refrescada aqui na nossa memória. Então vamos lá. Dividindo aqui o quadro ao meio, nós temos que os álcools, galera, eles vão ser compostos orgânicos cujo apresentam uma hidroxila. Então o que vem a ser uma hidroxila? Hidroxila nada mais é do que um grupo OH, e esse grupo OH ele tem que estar ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que entre átomos de carbono só faz ligações simples, beleza? Então, o OH tem que estar ligado a um carbono saturado, ou seja, carbonos que só fazem ligações simples em sua estrutura. Então, nós podemos dar a seguinte fórmula geral para esse mocinho. A fórmula geral dele é ROH. Lembrando que o nosso R aqui, galera, é o R de resto. Resto de quê? Resto da nossa molequinha orgânica. Tudo bem? Então, o resto da nossa molécula orgânica dá a estrutura geral para esse álcool. Então, galera, vamos aqui a alguns exemplos de álcool. Observa que aqui nesse primeiro caso eu tenho o resto da minha molécula orgânica, aqui eu tenho o grupo OH. Aqui eu tenho o grupo OH ligado a carbonos saturados no resto da molécula orgânica. Aqui eu tenho grupos OH ligado no resto da molécula orgânica. E vocês devem estar assim, professor, mas essa segunda molécula aqui, que você representou, ela é ramificada. Galera, não importa, não tem problema da nossa molequinha ser ramificada. Olha aqui, pela definição, o álcool tem que ter o grupo OH ligado a um carbono que seja saturado. Beleza? Facinho, facinho? Sim, facinho, facinho. Beleza. Então, já que tá facinho, facinho, vamos fazer algumas classificações que também são facinhas, facinhas. Quais são essas classificações, Emerson? Essas classificações podem ser quanto à quantidade de hidroxilas presentes em um álcool, ou pode ser quanto à posição dessas hidroxilas. Notem aqui, eu saltei um espaço justamente porque nós vamos copiar nesses espaços. Então vamos lá, olha só. No primeiro caso aqui, o nosso álcool pode ser classificado como monoálcool, como um diálcool ou como um poliálcool. Quando cada um desses casos vão ser utilizados. Então olha só, galera, se eu tiver apenas um OH na minha estrutura, eu digo que ele é um álcool do tipo monoálcool. Se eu digo que eu tenho dois OHs, como esse caso aqui, por exemplo, ele é um diálcool. Agora, se na mesma estrutura houver mais de uma hidroxila, né, ligado a carbonos saturados, então eu falo que é um poliálcool, beleza? E aí, galera, a gente pode fazer uma subclassificação quanto à posição válida somente para os monoálcool, beleza, galera? Então, tem que ser para monoálcool. Como que faz essa subclassificação, então, professor? Essa subclassificação, o monoálcool ele pode ser do tipo primário. Quando o monoálcool vai ser primário? Quando tiver ligado a um carbono primário, igual está aqui na definiçãozinha. Quando o monoálcool vai ser um álcool do tipo secundário?
quando estiver ligado a um carbono secundário. E quando o monoálcool vai ser um álcool terciário? Respondam para mim. É isso aí, né, galera? Sabem tudo de química, que orgulho, quando estiver ligado a um carbono terciário. Facinho, facinho? Sim, facinho, facinho. Então vamos dar continuidade aqui. Então, olha só, moçada. Vamos ver alguns exemplos que classificam como álcool primário, secundário ou terciário. Então, olha só. Tenho aqui 3 álcoois, beleza? E todos eles com uma hidroxila, ou seja, todos são monoálcool. Sendo um monoálcool, eu quero saber, esse monoálcool, ele é primário, secundário, terciário? Vejamos. Aqui, nesse cara aqui, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono em vermelho. Esse carbono em vermelho, note que ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Logo, ele é um álcool primário. Opa, deu spoiler na hora. Não era para dar spoiler ainda. Esse primeiro caso é um álcool primário. Essa hidroxila aqui está ligada a um carbono em azulzinho. Esse carbono em azulzinho aqui, ele está ligado a um átomo de carbono a 2 átomos de carbono. Logo, ele é um álcool secundário. E agora eu tenho esse OH aqui ligado nesse carboninho de verde. Esse carboninho de verde ele está ligado a um átomo de carbono, a 2 átomos de carbono, a 3 átomos de carbono. Que legal! Uma hidroxila ligada a 3 átomos de carbono faz com que ele seja um álcool terciário. E agora sim, o meu spoiler que eu já havia dado ali, né, corresponde. Primeira estrutura, álcool primário. Segunda estrutura, álcool secundário. E terceira estrutura, álcool terciário. Porque cada um desses álcoois são álcoois que estão ligado a um carbono primário, ou ligado a um carbono secundário, ou ligado a um carbono terciário. Beleza? Facinho, facinho? Sim, facinho, facinho. Muito que bom. Então, galera, já que tá facinho, facinho, vamos aplicar algo que eu sei que vocês adoram, que é a nomenclatura e o PAC. Pessoal, essa nomenclatura e o PAC ainda é a nomenclatura que vem nos livros didáticos, beleza? Não é a nomenclatura atualizada da IUPAC que foi feita aqui durante o ano de 2020. Eu ainda não tenho essa nomenclatura, ainda não sei ela ainda não está sendo cobrada. Quando ela for cobrada, o Help Química faz uma atualização aqui nas videoaulas, beleza? Por enquanto, vamos continuar com a nomenclatura do jeito que aparece para vocês nos livros didáticos. Então, galera, olha só, vamos lá. A nomenclatura da IUPAC, ela, para um álcool, ela é muito semelhante às nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Então, na nossa playlist capítulo 18, existe uma seção só de nomenclaturas de hidrocarbonetos. Se vocês não viram, ou se vocês não lembram, dá uma voltada lá, porque vale muito a pena vocês, né, darem uma olhadinha nessas nomenclaturas e tal, porque pode ser bastante interessante aqui para vocês. Beleza? Aqui eu já vou partir do pressuposto que vocês já sabem da nomenclatura de hidrocarbonetos e vou ir um pouquinho mais direto. Tranquilo, tranquilo? Sim! Então vamos lá, galera, olha só. Para a gente fazer a nomenclatura de um álcool, nós temos que seguir 3 passos muito simples. Que o primeiro é o número de carbonos. Igual era lá nos hidrocarbonetos, a quantidade de carbonos como met, et, prop, but, assim vai indo, beleza? O intermediário é aquele que nos diz a natureza das ligações entre átomos de carbonos. Ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, beleza? Facinho, facinho, né? E como que é um álcool, o nosso sufixo, o terminado é ol, de álcool, beleza? Então, número de carbonos, intermediário e o sufixo ol, já que é um álcool, beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Quando era hidrocarboneto, era terminado com o de hidrocarboneto. Agora, como é um álcool, é terminado em ol de álcool, beleza? Tranquilo, tranquilo? Sim! Então, olha só, galera, vamos ver aqui um exemplozinho aqui. Tenho aqui essa linda molecona, né, e quero dar a nomenclatura oficial da IUPAC para essa molecona,
Beleza? Como nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, determinamos quem é a cadeia principal. Está aqui a nossa cadeia principal. Feito isso, vamos dar a numeração para esses carbonos. Como eu dou a numeração para esses carbonos? Eu tenho que dar o menor número para a identificação do grupo funcional. No nosso caso, quem é o grupo funcional? O nosso grupo funcional é o próprio OH. Beleza? Sendo o nosso grupo funcional o próprio OH, a nossa numeração para os átomos de carbonos obrigatoriamente começa nesse carbono aqui, que vai dar a numeração 1 para o grupo funcional, e ela vem seguindo esse sentido na nossa cadeia principal. Beleza? Então, como vocês já sabem lá dos hidrocarbonetos, começamos identificando quem que é o radical dessa molécula. Esse radical não está no carbono 3, está no carbono 4. Vamos fazer a mudança aqui agora rapidinho. Então, está aqui no carbono de número 4. Foi um erro de digitação aqui. Me desculpe, pessoal, é porque eu mudei a molécula de última hora. Então, está aqui, são falhas que acontecem. Beleza. Voltando, isso. Então, fazendo aqui a nomenclatura do nosso carbono, identificamos aqui primeiro a posição do grupo funcional, que está no carbono de número 4. Então, 4-metil. E aí, vemos agora com a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, dá aqui pente, porque são 5 carbonos, an, porque só tem ligações simples entre átomos de carbono, e terminada com al. Desculpa, porque é um álcool. Beleza? Facinho, facinho? Sim, facinho, facinho. Muito que bom. Então vamos ver aqui um outro exemplo. Agora sem erro, tá, galera? Então, próximo exemplo aqui, nós temos aqui essa linda molequinha que vocês veem agora que ela é um diálcool. Ela é um diálcool é porque tem 2 hidroxilas em sua estrutura. Então vamos lá então, galera. Vamos fazer aqui qual que é a nossa molequinha. Temos aqui primeiro a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal nos grupos funcionais, ela precisa abranger, ela precisa abordar quem é esse grupo funcional. Beleza? Feito isso, vamos dar a numeração para os átomos de carbono. Eu posso dar das duas maneiras. Ou eu posso fazer essa numeração que está em azul, começando a contar de 1 até 5 da direita para a esquerda, ou posso começar com essa numeração que está em vermelho, de 1 na esquerda para 5 à direita, que está em vermelhinho aqui. Beleza? Facinho, facinho, galera. Todo mundo está entendendo? Sim, professor. Todo mundo está entendendo. Muito que bom. Agora vem a pergunta para vocês. Qual das duas escolher? Galera, para a gente escolher a numeração que vai ser usada na identificação dos álcoois aqui, nós temos que prestar atenção qual das duas numerações vai dar o menor número para o grupo funcional. Ou seja, vai dar a menor numeração para a hidroxila. Então, olha só, temos aqui dois casos. O caso em azul, a hidroxila está no carbono de número 1 e está no carbono de número 3. 1 mais 3 dá um saldo final igual a 4. No segundo caso, a hidroxila está no carbono de número 3 e está no carbono de número 5. 5 mais 3 dá 8. Ou seja, nós temos a numeração em azul com a menor quantidade de hidroxila. Feito isso, essa é a numeração escolhida. Ou seja, para dar a nomenclatura desse mocinho, eu vou usar a numeração que está focada aqui em azul. Tranquilo, tranquilo? Sim, tranquilo, tranquilo. Muito fácil, professor. Então tá facinho, facinho? Então vamos ver aqui agora como ficaria. Começaríamos aqui com a numeração no 4-metil, já que nós estamos usando a nomenclatura em azul. Carbono de número 4 tem um grupo metil, 4-metil. Beleza? Aqui eu já pus certinho. Então, olha só. São 5 átomos de carbono. Sendo 5 átomos de carbono é pente. Entre esses átomos de carbono,
só possui ligações simples. Sendo ligações simples é AN, beleza? Como é OU, é terminado em OL. Só que nós temos agora duas hidroxilas. Precisamos identificar qual que é a posição dessas hidroxilas. Elas estão, respectivamente, no carbono 1 e no carbono 3. Então, em química orgânica, para separar letras de número, usa hífen. Para separar número de número, usa vírgula. Então, 4-metil pente pentan traço 1,3 traço, como é um álcool, é terminado em ol. Como são dois álcools, é um diálcool, então é um diol. Então a nomenclatura e o PAC para essa molequinha aqui é 4-metil-pente pentan traço 1,3 traço diol. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa primeira aula dos grupos das funções oxigenadas, onde hoje nós falamos de álcool. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aprender algo novo. Se gostaram, se aprenderam algo novo, não esquece de deixar aquele joinha aqui para que o Help Química seja ajudado na sua divulgação, para que novas pessoas continuem conhecendo o Help Química, para que mais e mais gente seja alcançado com a educação de qualidade e gratuita. Beleza? Forte abraço, continue conosco. Na próxima aula vamos falar de reações em álcools. Até lá. Tchau.